E aí, Cássio, antes da gente responder, ou na verdade, já respondendo a pergunta e introduzindo o jogo de quarta-feira, os dois jogos contra o Náutico, a confirmação do título, muda em alguma coisa? Uma espécie de interrogação pró-positiva que existe para Sosso. Eu diria que o sentimento que eu observo da torcida é que ninguém confia plenamente em Sosso, no trabalho dele, na linha de trabalho dele. Ninguém confia plenamente. Mas, na dividida, eu acho que ele ainda tem a percepção positiva. Esses dois jogos, essa final, essa conclusão do Pernambucano com o título, que dá um lastro a ele. Já dá para confiar no trabalho de Mariano Souza, Cássio, e aí projetando o quanto esse jogo de quarta-feira pode ser até decisivo para essa resposta. Enquanto Mancini teve que trabalhar numa crise, coisa que o Ceará não vivia há muito tempo, crise, no caso, administrativa, né? Salário, perda de jogadores e tudo, Souza viveu no esporte ao contrário. Depois de alguns anos, viveu um esporte comprando jogador, reforçando o que aquele jogador vai lá e compra, conseguir a renovação que queria, ou seja, deu uma qualificada de elenco que nos anos anteriores acabou não acontecendo dessa forma. O trabalho de Souza, como a gente já falou aqui, eu gostei do que foi feito em relação à gestão do elenco, mas eu estou também na linha de que a entrega da performance deveria ter ocorrido, melhor dizendo, num nível mais alto. E, sobretudo, porque pode vir contra o Ceará, mas se vier contra o Ceará nesse momento, vai ser algo que o Sport não vem fazendo. Se o Sport tiver uma grande atuação contra o Ceará, vencer o Ceará, vai ser algo assim. O Sport deu indícios que poderia fazer isso, mas não fez isso. Curiosamente, os dois jogos do recorde na Arena Pernambuco, né, contra o Náutico e contra o Santa, ainda, apesar dos contextos, tinha uma boa vantagem sobre o Náutico, contra o Santa atacou bastante, finalizou bastante, mas parou na trave, no goleiro, enfim. Mas foram dois empates em 0-0. Assim, não dá, no fim das contas, o Sport não fez um gol. Entupiu a Arena Pernambuco e não fez um gol. A grande atuação do Sport, que era contra o Fortaleza foi dando uma definhada nesse início de temporada. Aquilo foi desvalorizando a atuação do Sport. Aquele 1-1 que era uma atuação diante de um time o mais qualificado da região, ainda naturalmente tem um elenco mais robusto ao lado do Bahia, mas as apreciações do Fortaleza acabaram tirando o impacto daquela atuação que o Sport teve sobre o Fortaleza. Eu diria até que tirou bastante. Tá? Baixou, né, Cássio? Assim, muita gente fez parecido. O Maranhão, por exemplo, virou um 2-0 para 3-2. Eu ia falar isso, o Maranhão olhando. Tá aí contente quem empatou. O Maranhão fez 2-0 para 3-2. Vitória ganhou lá dentro, no Castelão. Então, assim, foi. O Fortaleza foi caindo em produção depois daquele jogo. Não é que ele ficou a mesma coisa, mas aquilo foi tirando, desvalorizando a grande atuação que o Sport tinha até então. Então, nesse momento, o Sport é um time tecnicamente capacitado, Fred, mas sem atuações desse nível de desafio técnico que o Ceará vem tendo. E no caso do Ceará, a gente até brincou aquela vez assim, que em algum momento a melhor atuação do Ceará era uma derrota, que era aquela para o Bahia. E Minhoca falou, todo mundo falou que perdeu, mas perdeu jogando bem, perdeu sendo muito competitivo naquele jogo. Aí depois começa a endurecer os jogos contra o Fortaleza. Eu citei um jogo do Sport contra o Fortaleza, mas o Ceará fez 4. E não perdeu nenhum. Assim, você pode falar a mesma coisa. Não perdeu nenhum, mas o Fortaleza está bem. Mas foram 4 jogos. Ganhou 1, empatou 3. 4 jogos. 2 em final do campeonato. Então, assim, é uma relação diferente. O nível de enfrentamento do Ceará ele é maior para esse jogo. Isso não é definitivo. Mas, nesse comparativo, o Ceará chega melhor do que o Sport. Porque o nível de enfrentamento que o Sport teve o jogo contra o Bahia, onde o Fred até já falou algumas vezes nesse programa que o Sport teve a oportunidade até de repente até virar o jogo. Chegou até no final, realmente teve a oportunidade para virar o jogo. Mas no fim das contas, embora tenha sido na última bola, mas o resultado foi o que foi a maior parte do jogo. Foi um massacre.
Foi o Bahia tendo um volume de finalizações absurdo contra o Sport. Contra o Náutico, nos jogos com o time titular, que foram esses dois da final, estou falando assim, o time vai enfrentar, porque o Náutico ganhou do Sport, mas aquele time que o Sport perdeu do Náutico não é o time que vai enfrentar o Ceará. E nem o time da própria Copa do Nordeste. Então, mas os dois times da final, um teve uma boa atuação contra o Náutico, mas o Náutico, no fim de feira de Alan Al, assim, era o Náutico assim, em sua pior face nessa temporada. E na volta é um jogo até difícil de avaliar, porque o Náutico trocou o treinador, mas o Sport tinha uma vantagem. Então, assim, não é que, como eu falei, até o Sport não fez nenhum gol, não fez nem contra o Santos, nem contra o Náutico, mas esse 0-0 tinha um contexto. Pô, era a final, que você não tinha que vencer aquele jogo, você tinha que criou um número satisfatório. E até criou. Você tinha que administrar aquele resultado. Então, isso me incomoda, no fim das contas, Fred, até para chegar num denominador, isso me incomoda um pouco. A gestão de elenco é boa, porque mesmo só no 23º jogo da temporada, o Sport foi repetir a escalação, mas mesmo que nesse momento meio que já se imagina qual é a escalação, e as trocas continuam sendo boas trocas. Porém, a falta de efetividade, ela em algum momento ela pode custar. Criou contra o Náutico, não marcou. O próprio jogo de ida, que era para ter sido pelo menos 3-0, para o jogo de volta realmente ser um jogo sem nenhum susto. Que, por exemplo, quando o cara começou a gritar bicampeão com 36 minutos no Náutico atacante, até briguei quase ali. Se aquele golzinho entra ali, o final ia ser chato. E aquele 3-0 ele não tinha o que fazer. Então, essa falta de efetividade me incomoda. E agora não dá para não ser efetivo contra o Ceará. Até como o Léo falou, o Sport talvez tenha dificuldade na bola aérea. O Ceará vem numa questão física que era um problema, vem sendo ascendente. O empate, a turma vai sentir, se for empate, porque iria para os pênaltis. Embora o Sport tenha passado nos pênaltis em 2 cobranças, mas no fim das contas foi uma defesa de Kaique França. Uma contra o Santa e contra o Muricy, o cara estou por cima. O Sport passou 2 vezes nos pênaltis, mas com uma defesa. Do lado do Ceará, é o goleiro que foi herói do Ceará na final da Copa do Nordeste contra o Sport na Ilha e que no fim de semana acabou de pegar 2 pênaltis que deu o título estadual. Então, é aquela relação que em algum momento o Sport tinha isso com o Magrão. Que quando ia para os pênaltis, meu irmão, se for para os pênaltis, o outro ali é mais fácil levar. Assim, o Sport chegou a ser eliminado com o Magrão, uma semifinal da Copa, na própria Copa do Nordeste, na semifinal contra o 13. Mas a grande maioria das vezes o Sport se deu melhor tendo o Magrão como goleiro. Então, nesse momento. Contra o Campinense, né? Contra o Campinense, na semifinal da Copa do Nordeste de 2016. Rodrigão marcou o gol no final lá e o Campinense ganhou nos pênaltis. Mas o Sport se deu muito bem tendo o Magrão como goleiro. Dessa vez, ainda que tenha um goleiro que pode se ajustar, mas tem um outro muito cabuloso do outro lado. O Sport teve 10 boas cobranças, teve 5 contra o Muricy, 5 contra o Santos. Tudo isso também é verdade, mas um empate, por exemplo, deixaria mais, desde já, o empate ficaria mais pró Ceará, pela saída, pelo nível de goleiro que tem, Alguma dúvida, viu? Alguma dúvida. E foram muito boas as cobranças do Sport. As cobranças do Sport foram muito boas, mas ao mesmo tempo não tem um fator surpresa nenhum. Assim, o cara vai ter que. As do Ceará não foram. E o Sport não teria um fator surpresa. E isso faz com que, em algum momento, essa percepção possa até influenciar no jogo. Está na reta final do empate, só mesmo. Não adianta levar para o empate para os pênaltis, não. Então, isso pode até mudar na forma de jogar, Fred. Porque diz, mesmo, os caras no ano passado levaram, acabaram de levar, não. Os caras estão em outra vibe em disputa de pênalti. Então, eu não consigo ver o Sport, se o jogo estiver empatado na reta final, do Sport empurrando com a barriga para levar para os pênaltis. Só se estiver sendo acossado. Não, porque com o jogo em casa, é natural. Com o jogo em casa é natural que o visitante faça isso, né? Mas se fosse o cara, mas só se o Sport tivesse pressionado, tudo bem. Mas assim, se estiver nos minutos finais, eu acho que o Sport tentaria pressionar ainda, porque. Se fosse no Castelão, eu acho que o Sport tentaria os pênaltis nos minutos finais. Pode ser, mas nesse momento, eu acho que o Sport tem uma capacidade técnica boa, a performance não tão boa para o desafio que a gente vai ver agora, mas considero um jogo, assim, com muita sobra, é o jogo mais parelho dessa fase. Embora seja o primeiro contra o quarto. Na classificação da primeira fase, mas é o jogo mais
imprevisível dessas quartas de final. Mas então, Cássio, respondendo a pergunta que está aí na tela, você ainda não confia, né? Confio. Isso é o quê? De 0 a 10? Só para colocar aqui, porque eu confio Não, mais ou menos. É você confia ou não? Se já dá para É só confiar sim ou em não? Souza. Não tem só sim ou não? Não, é uma resposta. Não, eu vou dizer sim. Por isso que eu estou perguntando. Pode ser argumentada, pode ser argumentada. Mas eu estou argumentando até agora, Fred. Não, cara, você vê só. Você começou a argumentar. Se Rapidinho. eu vou dizer Você sim. introduziu o argumento. Você introduziu. Rapidinho. Não. Veja, se for sim, eu vou dizer sim. Mas eu estou falando que não é um 0 a 10. É um sim com ressalvas. E as ressalvas eu fiz todas elas até agora. Ok. Você não tinha argumentado. Você iniciou e depois focou 100% no jogo. Não, eu estava. Veja só, posso ter sido prolixo, mas eu estava. Tudo que eu falei até agora foi a minha explicação. Então, é um sim, já que é sim ou não, é sim com ressalvas. E o termômetro dele? Bom, chega aí já que até que são situações diferentes, não precisa ser a mesma resposta. Eu acho que o termômetro chega bem. Ele não chega tudo que a gente estava vendo até agora. Não chega como Condé naturalmente, mas chega aliviado pela primeira conquista, inclusive no Brasil, acabou chegando no Brasil. Vai ter um pouco mais de paciência da torcida, imagino. Então, assim, é um termômetro verde. Acho que onde você está colocando, tá ok. 70% eu coloquei. Tá nessa faixa. Acho que para esse. Seguinte, agora, é um 70%. Volátil. Eu estava buscando essa palavra. O pior. Não, mas calma. Não, mas de vez em quando tem gases. Tem gases ali que são mais. Menos voláteis. Mas eu estava buscando a palavra e Atos fez a leitura. Esse é um 70% que quarta-feira pode cair um bocado. E de Mancini, por exemplo, eu não acho que cairia tanto depois da remada que Mancini deu para chegar até ali. A queda dos dois não seria a mesma. Não, é diferente. Eu acho que o jogo vai dizer muito como foi o jogo. Porque eu acho que ele não vai ser julgado apenas pelo resultado. Se for um grande jogo, um 2-2, 1-1, um jogo que o Sport jogue bem, eu acho que o roteiro vai pesar muito. Se o Sport jogar bem e for castigado por um gol do Ceará, por exemplo, eu acho que tudo isso vai ser pesado. Mas há uma cobrança. Seria justamente a falta de efetividade das outras partidas. Mas há uma cobrança, mas aí foge da alçada dele. Mas eu acho que é uma cobrança por uma boa atuação ou por mais tempo jogando bem. Porque, por exemplo, eu me esforcei muito no sábado, pós-jogo contra o Náutico, para no Twitter e para aqui na live não ficar sendo aquele velho chato, né, que fica foi campeão, mas poxa, esse 0-0. Eu tentei evitar ao máximo trazer qualquer conotação mais amarga ali, porque entendendo a importância de um título, né? Futebol também é isso. Como dizem por aí, título forma caráter, né? De torcedor. E eu respeito, entendo, eu não ia ficar sendo, como eu falei, o tio chato que foi campeão, mas foi campeão, mas tentei falar da forma mais suavizada possível, mas particularmente me incomodou não ganhar o jogo. Particularmente me incomodou não ganhar o jogo. Havia há no esporte ainda uma expectativa para que o melhor futebol que o time já apresentou e consegue apresentar em alguns recortes, que esse melhor futebol ele seja mais regular e seja mais efetivo. Jogar o melhor futebol como jogou no primeiro tempo contra o Náutico, em parte do segundo, e não fazer 1-0, vai deixando um certo incômodo, tá? E esse incômodo eu ainda trago. Mas acho que, em relação ao grau de confiança em Souza, eu diria que a minha definição é que ele ganhou voto de confiança, o que não significa confiança. Voto de confiança é diferente de confiança. Aí você está dando uma chance. Eu acho que ele ainda está nessa fase de ir ganhando chances para consolidar
o trabalho dele inventando menos, escalando um time mais robusto, tá? Os últimos jogos ele segue essa linha, mais como o Cássio falou, assim, da volatilidade dessa análise. E essa volatilidade, ela começa na escalação. Quando sair a escalação, já vai se ter uma nova impressão de se ele está seguindo o caminho, ou se ele, por exemplo, vai usar a questão: o time titular jogou 2 jogos seguidos aqui contra o Náutico, tá? Ainda precisou jogar ali contra a Juazeirense. Vou dosar aqui, vou tirar um jogador aqui, vou fazer uma mexida ali. Vamos ver de que forma ele vai dando essa estabilidade técnica, tática para o time. Acho que pode até acontecer uma mudança para a Série B. Acho que a questão na lateral esquerda, que é um problema com a chegada de Chico, pode voltar a ter ali um terceiro zagueiro, um falso terceiro zagueiro. Mas, para mim, o termômetro dele está em 7, está ali em 70%. E o termômetro do time, Cássio, da mesma forma, né? Também acho que é um termômetro similar. Na verdade, esse aqui é o dele, tá? Como é que você vê o termômetro do time? É similar, mas assim, já eu colocaria esse 71 só para dizer que eu acho que o time teria, pela quantidade de peças, de jogadores diferentes que jogam, eu acho que a pressão nesse caso parece mais direcionada ao treinador mesmo, do que ao time, do que ao elenco, do que uma insatisfação com as peças que existem no elenco. Então eu coloquei o time um pouquinho acima, né? Isso? Um pouquinho acima. 75 e 70, tá? E minha visão para esse jogo de quarta é essa, tá? Um jogo grandes interrogações, sabe, podem ser tiradas. Eu acho que o Sport ele trabalhou de forma correta e vai ter um grau de exigência, vai ter um teste do que foi feito até aqui na temporada. Ser campeão foi mais fácil, é mais fácil do que passar pelo Ceará, tá? E se passar pelo Ceará, virão outros testes, mas aí a ordem dos fatores muda, já vem a Série B, já vem a próxima fase da Copa do Brasil, já que esse adiamento do jogo de Fortaleza empurra também a projeção da semifinal da Copa do Nordeste, né? Mas é isso, um jogo de alta expectativa. Só uma curiosidade. Fala, o jogo de Fortaleza é dia 20. Se o Fortaleza passar, aliás, tanto Fortaleza quanto o Alto, quem passar, a semifinal já é no dia 24. Sim. É sábado, o cara joga nas quartas, na quarta-feira já vai estar jogando a semi. E é isso, tá? Então, para mim, é um jogo muito equilibrado. O Ceará chega no seu melhor momento da temporada, mais confiante, mais sólido, com menos experiências. O que Mancini tinha que mexer está mexido, vem com a força máxima testada e muito mais testada. Esse é um ponto importante, porque teve a sequência de clássicos com Fortaleza e o jogo contra o Bahia também é mais recente. Aquele jogo contra o Bahia, o Sport mudou muito de lá para cá. Não é tão referencial. O Ceará, os duelos recentes são mais referenciais, tá? Então, é dessa forma que eu enxergo o jogo, um jogo em que a leve vantagem de maturação do Ceará se equipara com a vantagem do Sport jogar em casa, mesmo com a Ilha estando ali com 3 setores fechados, tá? Antes de passar para Atos, só trazendo uma lembrança que nessa terça-feira, no NE 45, primeira edição, a gente vai ter o julgamento, tá, do pleno do STJD em relação ao pedido do Sport para atenuar a pena de 8 jogos. O Sport cumpriu 2, está jogando com o público nessa quarta-feira na base do efeito suspensivo. Tá? Silencioso, Cássio. Obrigado, Fred. Não terá influência na quarta-feira. O Sport já vendeu 13 mil ingressos. Mesmo a pena for mantida, porque se a pena for mantida, cai o efeito suspensivo, mas é aquela coisa, a pena passa a ser reaplicada a partir do próximo jogo, justamente pela quantidade, por toda a organização de venda de ingressos que já aconteceu.
pelo menos foi assim nos casos anteriores. Acho difícil que o STJD diga, meu irmão, azar, você já vendeu 13 mil, está suspenso, seria uma decisão um pouco incomum. E outra coisa que teve de noite é porque quando a gente fez o programa mais cedo, Fred, estava sem VAR e teve o óbvio, a CBF confirmou o VAR. Ao primeiro momento, as arbitragens foram lançadas para as quartas de final sem VAR, um absurdo. A gente repercutiu isso na primeira edição, mas os 4 jogos, já começando nessa terça, porque, na verdade, o mata-mata começa agora na terça-feira, né, com o CRB e Botafogo. Eu falei isso na live e mantenho o que eu falei. Para mim, não foi assim, não vai ter VAR, não. Para mim, foi um erro interno, né? Esquecimento absoluto. Assim, uma cagada interna. Porque assim está a CBF. E depois reclamaram, porra, é para botar VAR, né? Bota aí o VAR. Não foi assim. Pronto, mas que bom. É ridículo. Seria ridículo não ter VAR. Seria ridículo não ter VAR. E pronto. Só para quem pegou aquele programa de tarde, só atualizando. CRB e Botafogo, Bahia e Náutico, Sport Ceará, Fortaleza e Altos, os 4 jogos terão o árbitro de